O Espírito Santo de Deus se move em nós e que vocês podem ter certeza, se vocês estão aqui, não importa de que forma que você conseguiu chegar até aqui, o que importa é que o Espírito Santo te moveu para poder estar aqui nesta manhã gloriosa, né? Para estar louvando, adorando, glorificando ao Senhor. E agora, nesse momento, nós vamos estar adorando ao Senhor com os nossos ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus fala que ela cura, liberta, ela sara. Então, a partir do momento que nós emprestamos, adoramos ao Senhor com nossos ouvidos, pode ter certeza que nós não vamos sair daqui da forma que nós chegamos. Nós vamos sair daqui movidas, cheias da graça, cheias da presença do Espírito Santo de Deus. Porque aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. E eu tenho certeza que nós estamos aqui num só amor, numa só fé, numa só certeza que o Senhor é Deus da nossa vida. E que não há outro ao qual nós devemos adorar, louvar e buscar, somente esse Deus que nos amou de uma tal forma que deu o seu único filho para que pudesse morrer naquela cruz por amor a nós. E eu falo assim, Deus deu o seu filho para morrer naquela cruz por nós. E na palavra de Deus vai dizer assim, que aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo e siga. E a gente não tem coragem de negar nós mesmos por nós mesmos. Porque muitas vezes, quantas vezes nós aceitamos o convite para estar na presença do Senhor, nós vamos relutando, e nós não conseguimos negar a nós mesmos para poder estar na presença do Senhor por amor a nós mesmos. Né? E Jesus não, Deus, Ele morreu naquela cruz por amor de cada um de nós para trazer uma salvação para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só falar aqui um pouquinho assim. Quando Deus me deu essa oportunidade para estar aqui, não foi essa oportunidade porque o pastor Anísio quis me dar, porque os irmãos, não, foi o Espírito Santo de Deus, porque eu estava meditando na palavra e aí eu encontrei a palavra sobre o caminho de Emaús. E quando eu li aquela palavra assim, caminho de Emaús, mas o meu coração ardeu de uma tal forma, meu coração queimou de uma tal forma, e ali o Espírito Santo começou a palestrar comigo, e eu falei assim, nossa Senhor, eu desejo compartilhar essa maravilha, esse presente. Aí eu falei assim, quando eu sou oportunidade, o Senhor vai me dar essa oportunidade para poder estar passando para a igreja, porque muitas vezes eu tenho assim um dom de sentar e conversar pessoalmente. O Espírito Santo de Deus está me dando esse dom agora, de poder compartilhar com cada um de nós assim, igual nós estamos aqui. E meu coração ardeu. Quando foi na quarta-feira, a Eunice passou a mensagem, está preparada para levar uma palavra? Nossa, que meu coração saltou assim, de alegria, porque foi Deus que me deu aquela palavra, né? E ela vai estar em Lucas 24, 13, que vai falar sobre o caminho de Emaús. E aqui, o Senhor Espírito Santo me deu, assim, uma pergunta, né? Assim, um questionamento. O que nos impede de sentir a presença do Senhor? Então, eu aprendi isso. O que pode impedir de nós sentirmos a presença do Senhor? Não só aprendi, como o Senhor me deu experiência na quinta-feira para que eu pudesse viver aquilo que impede a presença do Senhor na nossa vida. Porque Ele faz a obra completa, né? E a palavra do Senhor vai dizer assim, e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distavam de Jerusalém a 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhe disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Por que estáis triste? Respondendo, cujo nome era Cleópatra, disse, és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido neste dia? E ele lhe perguntou, quais são?
e eles lhe disseram, as que disseram a respeito de Jesus Nazareno, que foi um homem profeta poderoso, de obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel para agora, sobre tudo isso, já hoje, terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. E em verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, aos quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como mulheres haviam dito, porém ele não o viram. E ele lhe disse, honestos de tarde de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetrante até a divisão da alma, de espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quantas vezes às vezes a gente está num lugar que começa a falar da palavra de Deus, você pensa assim, como é que aquela pessoa sabe da minha vida? Por que está falando da minha vida lá na frente? É porque a palavra de Deus ela vai na divisão da alma, das juntas e medulas. Talvez o meu coração está de uma forma, do irmão Caio está de outra, da irmã Lidiane está de outra, cada um aqui está de uma forma, mas o importante é que está aqui no só propósito, está buscando a presença do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu meditando nessa palavra, e eu pude perceber que na outras Bíblias, tem outras traduções, que vai falar assim, mas uma coisa não deixou que eles reconhecessem. Que está em Lucas 24:13, né? E o outro fala, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem, o conhecessem. Aqui vai dizer que quando Jesus andava com os discípulos, Jesus estava sempre preparando eles, que um dia precisava de acontecer, que ele fosse, que ele morresse, para que ele pudesse ressuscitar, para que ele pudesse voltar para o Pai, para preparar lugar para cada um de nós. O Senhor estava sempre preparando eles, Jesus sempre preparando. É necessário que isso aconteça, é necessário. Mas, muitas vezes, pela tristeza, que às vezes nós recebemos um ataque, uma seta que nós recebemos de um aborrecimento, de uma tristeza, de uma incredulidade, de a falta de fé, como já foi falado aqui hoje, a gente deixa de sentir a presença do Senhor. Como foi eu estava tão feliz, tão assim, cheia dessa palavra, tudo aquilo que o Senhor tinha falado. Minha vontade fosse naquele dia que eu pudesse ter a oportunidade, eu acho assim, que eu ia conseguir, né, assim, através do Espírito Santo de Deus, falar de tão cheia ali que eu estava. Quando foi na quinta-feira, recebi uma seta de palavra, que na mesma hora entrou uma tristeza, uma angústia tão grande no meu coração, e eu pensava assim, Senhor, eu vou levar a tua palavra domingo, o que eu vou ter para levar? Senhor, eu não estou sentindo a tua presença. Aí eu comecei a entender, porque foi uma seta. Depois eu pensei, aí comecei a adorar o Senhor, comecei a ouvir louvor, mas chorando. Cheguei aqui no simulado com os olhos desse tamanho, de tanto chorando, daquela angústia, daquela coisa. Depois eu entendi que foi uma experiência que o Senhor permitiu para que eu pudesse entender a tristeza daqueles discípulos. Porque eles receberam uma seta de não crer, de não uma tristeza, porque Jesus tinha morrido e eles não viram Jesus. As mulheres viram, mas eles não viram. Então eles não creram. Por que pareceu para elas, não pareceu para mim? Entendeu? Então, mas era necessário que isso pudesse acontecer, para que hoje nós podemos, através dessa experiência, nós podemos trazer essa experiência para a nossa vida. E aqui vai continuar falando, eu estava falando assim, Senhor, a tristeza. O que pode causar a tristeza? O que a palavra tristeza qual estrago que pode fazer na nossa vida? Aí fala,
coisas que gastam nossa mente, né? Que gastam nossa emocional, mental, e se toma de anular. Está tão fraquinho que eu escrevi de lado, não está dando para me ver direito. Tensão muscular, dores pelo corpo e aumento de risco de problemas cardiovasculares, né? E a incredulidade, olha só a incredulidade, alimentação de vazio divino, impedindo milagre, endurecimento de coração para ouvir a verdade e perda que faz grandes medo e irritabilidade por impedimento da salvação. Então, o que causou ali naqueles discípulos foi a tristeza, porque o que a irmã Vitória falou aqui? O que Jesus falou com aquela mulher do fluxo de sangue? A tua fé te salvou. Então a nossa fé, ela provoca um milagre, né? A nossa fé, ela agrada ao Senhor. A palavra de Deus vai falar que a fé sem obra, ela é morta. Não adianta a gente falar que tem fé, mas se a gente não exercer a nossa fé. E a incredulidade, ela impede a nossa salvação, porque você fica com o coração tão duro, fica tão cego, que a gente não consegue enxergar ali o propósito de salvação que o Senhor tem na nossa vida. Aqui, e também vai falar, na incredulidade leva a gente a produzir só fruto da carne. A tristeza, segundo Deus, quer dizer, quando nós estamos sentindo a tristeza na presença do Senhor, opera arrependimento, reconhecimento dos erros e mudança de mente, atitude e resultado que faz restauração espiritual em vida. Então há uma diferença. Quando nós sentimos tristeza da carne, ela leva a gente sofrer danos da carne, que é a angústia, que é aquela coisa que parece que a gente vai sufocar, pode causar até mesmo uma depressão forte, que a tristeza causa. Mas a tristeza na presença do Senhor, ela pode trazer uma mudança de vida para a gente, ela pode gerar arrependimento em nós, porque vamos supor assim, que nós sentimos uma tristeza, assim, nós estamos na presença do Senhor, nós pecamos, e aqui traz uma tristeza em nós, porque nós temos consciência que a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, e a presença do Espírito Santo de Deus, ele comunica com a gente quando a gente aborrece o coração de Deus. Aí ele comunica, você sente aquela tristeza, aquela coisa assim, mas é uma tristeza porque você aborreceu o Senhor, você não deixou de fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus tinha planejado você fazer. Aí o que acontece? Aí vem a tristeza do arrependimento. Isso aí agrada ao Senhor. Essa tristeza te leva a você se arrepender, te leva a você a se reconhecer que a gente errou e que a gente tem uma rica, imensa oportunidade de poder voltar para os braços do Senhor. E esses discípulos aqui, quando eles estavam ali indo para o caminho de Emaús, Jesus estava ali seguindo com eles. E Jesus estava falando com eles ali, e eles passando para Jesus, mas eles estavam tão honestos, tão duros de coração, que eles não conseguiam sentir a presença do Senhor. Mas a coisa mais linda que eu percebi, que quando eles chegaram no caminho de Emaús, quando eles chegaram na cidade de Emaús, eu pensei assim, mas por que Emaús? Aí depois o Espírito Santo me deu entendimento, que eles estavam voltando para Emaús, porque eles estavam voltando a viver a vida velha que eles viviam. Por eles terem endurecido o coração, por eles terem frustrado, por eles terem ficado incrédulos, eles começaram a voltar para o mundo, voltar para as coisas normais da vida deles. Eles esqueceram totalmente as maravilhas que Deus tinha feito na vida deles. Quantas vezes, né, tem pessoas que saem da igreja por um motivo assim? Quantas vezes as pessoas querem sair da presença do Senhor, esquece do milagre, esquece das maravilhas, do milagre que Deus fez na nossa vida, mas é porque o coração está endurecido, é porque o coração está entristecido, é porque o coração está incrédulo. Mas a coisa mais linda que eu acho é que Jesus, ele é tão lindo, tão misericordioso com a nossa vida, que ele continua indo com eles. E quando chegou lá, a palavra vai dizer que Jesus ainda ficou um tempo com ele,
para ver o que eles iam falar. Aí eles falaram assim: já que você chegou até aqui com a gente, então fica aqui conosco, entra aqui, fica aqui conosco nesta casa. Quer dizer, eles convidaram Jesus para estar junto com eles. Eles convidaram Jesus para estar junto com eles. E aí isso aí foi a brecha que ele deu para voltar a sentir a presença do Senhor. Porque aí quando Jesus levantou o pão, deu graça e compartilhou com eles, aí ele despertou eles. Ele lembrou que era Jesus. Aí ele pôde ter essa rica oportunidade de poder ver Jesus, que Jesus realmente estava ali com eles. E que eu achei também muito lindo, que na mesma hora eles pegaram, voltou para Jerusalém, voltou para a presença de novo, voltou para a presença do Senhor de novo. Quer dizer, eles lembraram e não quiseram ficar lá em Emaús, na velha vida deles. Então, a gente podendo desta manhã, eu creio que o Espírito Santo de Deus está movendo no nosso coração a misericórdia, o amor da presença de Deus na nossa vida. Como foi, louvado aqui, quero que valorize o que você tem, porque o Espírito Santo de Deus se move em nós. Ele se move em nós, gente. O Espírito Santo é vivo. Ele é uma pessoa, ele é vivo, ele está em nós. E quando a gente tiver uma situação que você vê que está te tirando da presença do Senhor, clama a misericórdia dele. Clama a misericórdia, fala: Senhor, eu quero ver o partir do pão. Senhor, não deixa, porque ele vai trazer vida novamente. Porque ele veio para trazer vida e vida com abundância. Ainda que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Que nesta manhã nós podemos sair daqui com vigilância. Nesta manhã nós podemos sair daqui cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Cuidado com as frustrações, cuidado com a tristeza, cuidado com a credulidade, cuidado com a falta de fé, porque tudo isso vai nos afastar da presença do Senhor. Ainda que ele é misericordioso, que ele permaneceu com aqueles discípulos, porque a palavra vai dizer que o Senhor sonda o nosso coração. Então, através daquele sofrimento, o Espírito Santo, Jesus estava sondando, conhecia o coração dele, por que ele estava daquela maneira. Então, a partir do momento que o Senhor, ele sonda o nosso coração, ele sabe por que você está passando por essas lutas, por essas dificuldades, e ele vai nos surpreender com o partir do pão. Amém? Eu não sou muito assim de expandir, mas foi até aqui que o Senhor me deu. Creio que falou no meu coração, não só falou, como me deu a oportunidade de viver, mas eu estou aqui feliz, para a glória de Deus, concluindo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, porque, como a palavra de Deus, nós somos um vaso para carregar os utensílios do Senhor. E teve um dia, certo tempo, que eu estava vivendo uma certa situação que estava me afastando da presença do Senhor. Mas eu estava me buscando, mesmo nos meus caminhos errados, mesmo nas minhas frustrações, nas minhas decepções, mas eu estava buscando o Senhor. E um dia o Senhor me deu uma palavra, Isaías 52:11, e eu me agarrei com essa palavra, e foi aonde eu consegui chegar até aqui, onde eu consegui permanecer até aqui. Nunca esqueço dessa palavra, que é onde vai dizer assim: retirai-vos, sai daí, não toque em coisas imundas, sai do meio dela, purificai-vos, que levais o vaso do Senhor. Essa palavra entrou no meu coração, porque eu sabia que eu estava vivendo uma vida que não agradava ao Senhor. Eu sabia que eu não estava na posição que o Senhor me queria, mas assim como Jesus estava ali sondando o coração daqueles discípulos, ele também estava sondando os anseios, meus desejos do meu coração. E eu pude perceber o partir do pão do Senhor para que hoje esteja aqui. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando a todos.